um exemplo. Pessoal, a gente está na segunda aula já, na segunda parte da aula? Primeira aula, encerra 11h30, né? A gente está na segunda parte já, né? Sim. Tá bom. Então, aqui, tá? A fatoração é uma das ferramentas que auxilia em encontrar a raiz de um polinômio. Então, olha só, eu quero encontrar a raiz desse polinômio aqui, tá? Eu quero encontrar a raiz desse polinômio. Esse polinômio tem que grau? Ele tem grau 3, né? Não tem uma formulinha para você encontrar a raiz de grau 3. Bom, aí, olha só. Eu tenho um cubo aqui, né? Mas o 75, ele não é cubo de ninguém, né? Não tem um número elevado ao cubo que dá 75, né? Então, não vai ser uma soma de... Não vai ser o cubo da soma, tá? Mas e aí, o que eu posso fazer? Eu posso tentar fatorar isso aqui de uma outra forma. Bom, no caso, olha só, dá para fazer agrupamento. Por quê? Eu tenho termo em comum aqui e aqui, não tem? E eu também tenho termo em comum aqui e aqui. Ó, aqui e aqui. Então, eu consigo fatorar isso aqui fazendo agrupamento. Tá, mas e o que isso aí vai ajudar para calcular a raiz? Vamos fatorar. Vamos fatorar que vocês vão entender. Tá? Vamos colocar esses caras aqui em evidência. Né? Quem é o fator comum aqui, gente? É o x, não é? Porque aqui tem x, né? Quem que eu pego? O x ao cubo ou eu pego o x ao quadrado para colocar em evidência? Eu pego o que tem o menor expoente, que no caso é o x quadrado, certo? Então, eu vou colocar o x quadrado em evidência. Como é que vai ficar, então? X quadrado vezes. Para dar x ao cubo, então aqui tem que ser o x, né? Certo? E quem que multiplica o x quadrado aqui? O 3, né? Então aqui tem que ser mais 3. Tudo bem até aí? Né? Fatorei aqui porque eu percebi que eu tenho aqui fator comum, né? Se eu multiplicar, eu volto aqui. Tem fator comum aqui também? Tem. Tem fator comum aqui também, né? Porque o 25 e o 75, os dois, eles são múltiplos do 25. Certo? Então, eu vou colocar aqui o 25 para fora, tá? Vou colocar, como aqui tem dois sinais de menos, eu já vou colocar o menos 25, tá? Menos 25. Ele é o fator comum. Entre parênteses, né? Quem que o menos 25 multiplica? Aqui, o x, né? Então, aqui eu coloco o x. Muito bem. Quem que o 25 multiplica aqui, gente? O 3, né? Porque 25 vezes 3 é 75. Então, aqui tem que ser o 3. Mais 3. Se eu fizer a distributiva, eu volto aqui, ó. Regrinha de sinal, ó. Menos com mais dá menos. 25 vezes x, 25x. Menos com mais dá menos. 25 vezes 3, 75, tá? Maravilha. Agora, olha para isso. Tá? Ainda não está totalmente fatorado. Dá para fatorar mais ainda, né? O que aconteceu aqui? Ó? Eu tenho outro fator em evidência, que é o x mais 3. Então, coloca de novo o x mais 3 em evidência. E aí, olha só, vai ficar assim, ó, x mais 3, correto? Vezes... Quem que o x mais 3 multiplica aqui? O x ao quadrado. Quem que o x mais 3 multiplica aqui? O menos 25. Vocês entenderam? Então, ó, toda essa expressão aqui, na forma fatorada, ela vai ficar assim. Tá? Então, ó, eu posso reescrever aquilo ali, ó. Na forma fatorada, ó, x mais 3, certo? Vezes x ao quadrado menos 25. Para que eu fiz isso, então? Para que eu fatorei isso? Eu quero achar a raiz, não quero? Então, eu vou igualar, eu teria que igualar essa expressão a zero. Mas eu vou usar a forma fatorada dela, tá? X mais 3 vezes x ao quadrado menos 25. Como eu quero achar a raiz, eu vou igualar a zero.
agora ficou fácil achar a raiz. Por quê? Por que ficou fácil achar a raiz, gente? Porque é o seguinte, quando eu tenho uma multiplicação dando zero, ou esse camarada é zero, ou esse camarada é zero. Tá? Agora eu consigo achar os valores de x que faz com que essa expressão seja igual a zero. Tá? Se eu não tivesse fatorado, né, ia ficar difícil para achar os valores de x que faz a expressão dar zero. Né? Fatorando agora ficou fácil. Tá? Por quê? Numa multiplicação dando zero, algum dos fatores tem que ser zero, obrigatoriamente. Tá? Então, o x mais 3, quais são as possibilidades? O x mais 3 ser zero. Aí daqui eu já tiro o resultado, um resultado. Ou, qual é a outra possibilidade? O x ao quadrado menos 25 ser igual a zero. Daqui eu tiro outras raízes. Tá? Vamos lá. Vamos trabalhar com essa possibilidade. X mais 3 igual a zero. Então, o x, ó, passa para lá, menos 3. Já é uma resposta, já é uma raiz. Tá? Se eu jogar o 3 aqui dentro, ó, não vai zerar essa parte aqui? E vai zerar tudo. Não é? Consequentemente, se eu jogar o 3 aqui em cima, ó, vai zerar tudo. Tá? Porque essa expressão é igual a essa, na forma fatorada. Tá? Qual é a outra possibilidade? Vamos trabalhar com essa aqui agora. Tá? Então, ó, x ao quadrado, pega o 20 menos 25, joga para lá, ele vai positivo, né? Que número que você leva ao quadrado que dá 25? Duas possibilidades, o mais 5 e o menos 5. Então, ó, o x é igual mais ou menos a raiz de 25, né? Então, x é igual mais ou menos, raiz de 25 é 5. Então, eu tenho 3 respostas possíveis. Certo? Por que 3, Jefferson? Porque eu tenho um polinômio de grau 3, então eu posso até ter 3 respostas. Não pode ter mais que 3, tá? Mas até 3 eu posso ter. Ok? Então, ó, quem é as minhas raízes, então? As minhas raízes são menos 3, menos 5 e mais 5. Tá? Então, resumo da ópera, pessoal. Você fatora a sua expressão, né? E aí, iguala a zero, porque você quer achar a raiz. Tá? Se eu tenho uma multiplicação dando zero, um dos fatores obrigatoriamente tem que ser zero. Aí você trabalha com as possibilidades. Tá? Certo? Então, aqui, ó, x mais 3 é igual a zero, ou x ao quadrado menos 25 igual a zero. Daqui eu tirei que o x pode ser menos 3, daqui eu tirei que o x pode ser mais ou menos 5, então essas são as 3 respostas. Vocês entenderam por que, que a fatoração ela auxilia no cálculo da raiz de um polinômio? Tá? Porque eu transformo ele em fatores. E aí eu analiso esses fatores, um deles tem que ser zero. Aí eu trabalho com todas as possibilidades. Vocês entenderam? A fatoração, ela é uma das ferramentas, tá? Tem outras ferramentas para você calcular a raiz, tá? Mas a fatoração é uma delas. Vocês entenderam, pessoal? Por enquanto, sim. Sim? De boa? De verdade? Posso dormir tranquilo? Pode. Pode. Então, tá bom. Beleza. Vai lá, hein? Vamos fazer, então, o exercício número 1. Módulo 108, página 39. Vamos lá? Então, ó. Lá da página 39, tá? O módulo é o 108. Exercício número 1. Dá tempo? Não, não dá tempo, né? É agora que acaba a aula? Vamos ver. Que hora acaba a segunda aula, gente? Dá tempo, sim, então. Viajando. Acaba 11h20, aliás, 12h20, por aí. Viajando aqui. Beleza. Então, vamos lá. Exercício número 1, tá? O polinômio p de x igual x elevado a 5 menos 3x ao quadrado mais k
admite o número 1 como raiz. Então, ele está afirmando que o 1 é raiz. Se ele está afirmando que 1 é raiz, gente, o que eu posso concluir, né? Que quando eu trocar o x por 1, o resultado vai dar 0, tá? Então, não está pedindo para você calcular a raiz, ele tá me dando uma informação, tá? O 1 é raiz, tá? Então, quando eu trocar o x por 1, o resultado vai dar 0. Tá, essa informação vai me ajudar a encontrar o valor do k, que é o que ele quer, tá? O valor de k. Ué, vou trocar o x por 1 e eu sei que o resultado, quando eu trocar o x por 1, o resultado vai dar 0. Então, vamos lá. Trocando o x por 1, ó, vai ficar 1 elevado a 5 menos 3 vezes 1 ao quadrado mais k. E eu sei que isso vai dar 0. A informação que ele me deu. Tá? Porque ele falou que 1 é raiz. Raiz é o que faz dar 0, né? Então, joguei 1 aqui, o resultado tem que dar 0. Tá? Agora, é só continha, né? 1 elevado a 5 vai dar 1 mesmo, né? Menos 3 vezes 1 ao quadrado vai dar 1, mais k, igual a 0. Então, vai ficar 1 menos 3, mais k, igual a 0. 1 menos 3 é menos 2. Menos 2 mais k igual a 0. Esse menos 2 pula para lá. K igual a 2. Tá? Que dá a alternativa C. Boa? Esse exercício aqui trabalhou apenas o conceito de raiz, tá? Raiz é o que faz dar 0, né? Troca o valor, coloca 1, ele tem que me devolver o 0. Bom, beleza. Posso ir para o 2? Gente, eu estou aumentando de calor. Muito quente. E duro que se eu ligo o ventilador, minhas folhinhas começam a voar aqui, né? E se eu abro a janela, a iluminação fica muito ruim aqui, fica muito claro. Aliás, melhorou a qualidade, pessoal, do vídeo? Voltou aí ou tá embaçado ainda? Melhorou. Voltou bem. Beleza. Bom. Pode ir para o 2? No exercício 2, agora ele pede para você encontrar as raízes. Tá? Posso ir? Pode. Ó, agora no exercício 2, ele pede para você calcular a raiz, né? É uma equação, uma função simples ali, né? Até, né? Você bate o olho ali, você fala assim para mim, Jefferson, para dar 0, o x tem que ser 2. Porque 2 ao cubo vai dar 8 e 8 menos 8 vai dar 0. Eu concordo com você. Só que aqui tem um detalhe. Tá? Tem um detalhe. Ele pediu para você encontrar as raízes dentro do conjunto dos complexos. Então, pessoal, presta atenção nisso que eu vou falar. Todo polinômio, tá? A quantidade de raízes vai ser igual ao grau do polinômio. Então, se esse polinômio ele tem grau 3, dentro dos números complexos, ele tem que ter 3 raízes. Tá? Se eu tivesse um polinômio de grau 4, dentro dos complexos, ele tem as 4 raízes. Tá? Então, a partir do momento que você me falou, Jefferson, o 2 é raiz. É verdade, porque o 2 ele é um número complexo. Né? O 2 ele é um número complexo. Aí, se eu te perguntasse, né? E além do 2? Talvez você ficaria na dúvida para responder, né? Porque você ia ficar pensando no número real, né? Essas outras 2 raízes que faltam são complexas também, tá? São complexas. É por isso que, quando você está calculando lá uma raiz do segundo grau, né? A gente fala assim, ó, calcule as raízes de uma equação de segundo grau nos números reais. Nos números reais. Às vezes, você encontra uma raiz, às vezes você nem encontra a raiz, não é verdade? Quando o seu delta dá negativo, lá quando você vai calcular a Bhaskara, né? O delta dá negativo, o que você fala? Se o delta dá negativo? Ah, aqui não tem raiz. É verdade.
não tem raízes no conjunto dos números reais. Agora, nos complexos, que é o maior conjunto que a gente conhece até então, tem raízes, tá? Sempre. Então, quando o exercício fala ó, no conjunto dos complexos, sempre vai ter raízes. E a quantidade de raízes vai ser igual ao maior grau do seu polinômio. Então, aqui não é só o 2. Tem mais duas raízes, tá? Mas, e aí, como é que a gente faz para encontrar essas outras duas raízes? Fatorando, tá? Então, ó, x ao cubo menos 8. Beleza. Ele quer que você encontre a raiz. Vamos fatorar. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma diferença de cubos. Né? Porque, ó, vamos primeiro fatorar, tá? X ao cubo menos 8 não é a mesma coisa que x ao cubo menos 2 ao cubo? Né? Então, tem uma diferença de cubos aqui. Como é que eu fatoro isso mesmo? Então, ó, o primeiro é o x, né? Uma diferença de cubos, né? Repete o sinal. O segundo é o 2. Então, vai ser x menos 2. Vezes um outro polinômio de grau 2 agora, né? Eu vou ter um polinômio de grau 2. Tá. O quadrado do primeiro mais uma vez um pelo outro, né? Um pelo outro, 2x. Mais o quadrado do segundo, que é 4. Pronto, está fatorado. Tá? Eu peguei esse cara aqui, ó, e fatorei ele. Né? Como é que eu encontro a raiz? Eu tenho que igualar a zero. Então, aqui, igualando ele a zero, ó, x menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a zero. Beleza? Jefferson, eu não poderia já ter igualado a zero lá no começo? Por que que eu fatorei? Se você tivesse igualado a zero lá no começo, ó, ia ficar assim, ó, x ao cubo menos 8, igual a zero, né? Aí você ia pensar assim, ó, x ao cubo igual a 8. Tá, até aí beleza, né? Aí você ia pensar, que número que você leva ao cubo que dá 8? É o 2. Tá errado? Não, não tá errado, mas tá incompleto, tá? Porque ele te pediu no campo, se fosse no campo dos reais, fechou, acabou. X é 2. Mas no campo dos complexos tem mais raízes. Tem que pensar quais são as outras raízes, tá? Então, fatorei ele aqui, ó, beleza. Deixei ele fatorado. E aí, gente? Bom, daí eu tenho duas possibilidades. Quais são essas possibilidades? Ou esse camarada aqui é zero, ou esse camarada aqui é zero. Tá? Vamos trabalhar com essa possibilidade. Daqui que eu tiro 2. Né? Porque, ó, x menos 2 igual a zero. Né? Oi? O segundo termo aí, ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, ele não vai ser um trinômio, porque o do meio não vai ser duas vezes um pelo outro, né? Então, Ele vai ser como eu só, acho? ele vai ser só um trinômio do segundo grau, mas ele não vai ser um trinômio quadrado perfeito. Então, para a gente encontrar o valor de x que faz dar zero, tem que resolver uma equação do segundo grau. Entendeu? Não, mas como que a gente acha esse termo aí? Se ele não é um trinômio quadrado perfeito, entendeu? Ah, então é aquela formulinha daqui, ó. Peraí. Lembra lá que quando você tem um trinômio qualquer, por exemplo, ó, quando você tem um trinômio, na verdade, não vai nem precisar, a gente vai resolver isso aqui. Mas, ó, respondendo a sua pergunta, quando você não tem quando você tem um trinômio que não é um trinômio quadrado perfeito, por exemplo, ó, ax quadrado mais bx mais c. Isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito, né? Porque eu não tenho dois quadrados, né? Ele é apenas um trinômio do segundo grau. Como é que eu fatoro esse cara aqui? Eu tenho que calcular as raízes dele, usando Bhaskara, tá? Aí vai ser A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Entendeu? Aí eu Aham. tenho que calcular as raízes para saber quem é o x1 e o x2. E eu vou precisar fazer isso aí. Isso. Na Ah. verdade, você vai E precisar como encontrar as você raízes. chegou nesse trinômio, no x quadrado mais 2x mais 4? Como eu cheguei nele? É. Porque aqui, ó,
eu fatorei aqui, ó, o x ao cubo menos 8. Lembra quando você fatora? Ó, é o caso que eu tenho uma diferença de cubos. Certo? Como é que você fatora uma diferença de cubos? Primeiro, ó, você repete o sinal, tá vendo? Ó, quem está sendo elevado ao cubo aqui é o x. Quem está sendo elevado ao cubo aqui é o 2. Então, aqui eu tenho uma diferença de cubos. Como é que eu fatoro isso? Repete o sinal, né? Pega o primeiro, o segundo, repete o sinal, vezes o quadrado do primeiro, mais 1 pelo outro, né? Que vai ficar 2x, mais o quadrado do segundo. O segundo é 2, né? O quadrado de 2 é o 4. Essa era a minha dúvida. Por que que não era um trinômio quadrado perfeito aí? Então, aqui nesse caso, não vai ser um trinômio quadrado perfeito. Porque justamente é aquela dúvida que a Brenda estava. Tá? Isso daqui, Matheus, isso aqui não é x mais 2 ao quadrado. Não é x mais 2 ao quadrado isso. Tá? Se fosse, aí tudo bem, seria um trinômio quadrado perfeito. Mas não é. Por que que não é? Porque aqui, ó, o termo do meio não vai ser duas vezes um pelo outro. Se você pegar duas vezes um pelo outro, vai dar 4x no meio. Entendeu? E aqui É não, por ó. isso que eu estava estranhando. Eu achei, putz, mas eu não sabia que era um trinômio qualquer. Eu achei que era o quadrado perfeito. No caso, não vai ser um trinômio quadrado perfeito. Tá? Ele vai ser um trinômio qualquer. Entendeu? Justamente por Tá. causa do termo do meio. Tá? Porque aqui, ó, se você tivesse aqui, ó, um 4x, beleza. Seria um trinômio quadrado perfeito. Mas não tem um 4x, é simplesmente um trinômio quadrado perfeito. Você só vai ter que calcular a raiz dele, usando Bhaskara. Entendeu? Tá, certo. Então, quando eu for fatorar uma diferença de cubos, tá? Quando eu fatoro uma diferença de cubos, eu sempre caio em um polinômio do primeiro grau vezes um polinômio do segundo grau, que vai ser um trinômio do segundo grau. Não necessariamente um trinômio quadrado perfeito. Tá bom? Tá bom. Beleza. Aí eu fatorei esse cara aqui, né? Então ficou desse jeito. Para dar zero, ou esse camarada é zero, ou esse camarada é zero. Tá? Então, x menos 2 igual a zero, ou o x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a zero. Bom, Vai dar aqui... menos 2 e 4. Então, aqui, ó. Daqui eu tiro que o x é 2. Beleza, era uma resposta que a gente já sabia, né? Porque 2 ao cubo dá 8, menos 8 vai dar 0. E agora? E as outras raízes? Porque eu falei que tem 3. Da onde que eu vou tirar as outras raízes, gente? Daqui. Tá? Daqui. E aí, como é que eu resolvo isso? Isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Eu resolvo Bhaskara, né? É simplesmente um trinômio qualquer, certo? Bhaskara. Então, se eu for calcular Bhaskara aqui, vocês vão ver que o delta dá negativo. Então, o resultado vai ser dois números complexos. Tá? Então, vamos lá. Vou resolver por Bhaskara, tá? Então, x... Agora eu vou trabalhar com essa possibilidade. Eu já sei que o 2 é uma raiz. Fechou. Já sei disso. Agora eu vou trabalhar com essa possibilidade. Por isso que eu fatorei. Tá? Então, x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a zero. Vamos para a Bhaskara. Né? Quem é o A? Quem é o B? E quem é o C? O A é 2, o A é 1, né? O A é 1, o B é 2 e o C é 4. Qual que é a formulinha do delta? B quadrado menos 4AC, né? Então, ó, delta é B quadrado menos 4AC, certo? B quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 4. Delta é igual. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 4 é 16. 4 menos 16 vai dar menos 12. Aí você fala, Jefferson, mas aí não dá mais para calcular. Opa, mas eu estou trabalhando no conjunto dos complexos, que ele fala aí no enunciado, né?
que a gente vai trabalhar nos complexos, né? Ele falou isso aí no enunciado, né? Então, vamos continuar isso aqui. Se fosse os números reais, aí não teria mais solução, mas é complexo, então dá para continuar. Vamos lá. X igual. Soma em produto não seria mais fácil? Então, mas aí soma em produto, você teria que pensar em dois números. A soma em produto, Brenda, ela só é válida quando as raízes são reais, tá? Eu já vi que a raiz não vai dar real aqui. Se você for pensar em dois números que a soma dá menos 2 e o produto dá 4, dentro dos reais você não vai conseguir chegar nesse resultado. Você entendeu? Por quê? Porque as raízes vão ser complexas. Você entendeu? Então, se o meu delta deu negativo, eu já sei que as raízes vão ser complexas. Então, para você pensar em soma e produto com raízes complexas, não dá, tá? Então, a melhor forma é Bhaskara mesmo, tá bom? Se o delta desse positivo, né? Aí, beleza, você poderia pensar em soma e produto, que eu até vou fazer isso algumas vezes. Mas, porém, eu já sei que o delta deu negativo, então as raízes vão ser complexas. Não pensar em soma e produto não é legal, tá? Então, vai para Bhaskara mesmo. Aí, na formulinha de Bhaskara, menos B, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2A, certo? Então, x vai ser igual menos b, né? O b vale 2, então vai ficar menos 2. Mais ou menos a raiz de menos 12. É aqui que mora o problema. Você não sabe calcular a raiz de negativo, por isso que você apela para os complexos, né? Dividido por 2 vezes o a, ou seja, 2, né? Gente, menos, no caso aqui, menos 12. Vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho aqui dos complexos. Vamos trabalhar aqui com essa raiz de menos 12 aqui, ó. Raiz de menos 12, gente. Ó, como é que eu posso simplificar isso aqui, né? Eu posso escrever isso aqui, ó, como sendo a raiz de 12 vezes menos 1. Correto? Não é? E eu posso separar a raiz de 12 vezes a raiz de menos 1. Vocês já aprenderam números complexos. Essa raiz de menos 1 é onde mora o meu problema. Eu não sei calcular isso aqui dentro dos reais, porque não tem o número que ser elevado ao quadrado dá negativo. Daí criou-se a necessidade de criar um símbolo para isso, e chamar isso aqui de i. Entenderam? Então, a raiz de 12, negativa, ela pode ser escrita como sendo i, que é o menos 1, né? Raiz de menos 1, i vezes a raiz de 12. Vocês já aprenderam isso, né? Ou não? Já. Aprenderam números complexos, Cosório, esse tempo, não foi? Então, já aprenderam isso aqui, né? Então, ó, tudo bem. Então, essa raiz de menos 12 aqui, que não tinha solução, agora tem, dentro dos complexos. Porém, ainda eu consigo simplificar um pouco a raiz de 12. Porque a raiz de 12, ó... Depois dessa, eu desisto de matemática. A raiz de 12 não é 4 vezes 3? Então, vai ficar, ó, i vezes. Dá para simplificar, ó. 4 vezes 3. A raiz de 4 é 2, não é? Então, a raiz de menos 12 é a mesma coisa que 2i, raiz de 3. Tá? Essa aqui é a raiz de menos 12. Entenderam? Então, quando eu não tinha nos reais, eu não conseguia calcular, agora nos complexos isso aqui ganha um resultado, que é 2, ou posso escrever simplesmente como sendo 2, raiz de 3 vezes i. Tá? Esse aqui é o resultado da raiz, da raiz negativa de 12. 2 raiz de 3 vezes i. Pessoal, o i é só um símbolo, tá? É só um símbolo para a raiz quadrada de menos 1. Os matemáticos, eles não sabiam calcular isso aqui. Tá? Então, eles criaram um símbolo, só isso. Tá? Ok? Que é o i. É só isso. Aí, na resposta, então vai ficar assim, ó. X igual menos 2 mais ou menos
Então, quem que é a raiz quadrada de menos 12? 2 raiz de 3 vezes i. Tá? Então, ó, 2 raiz de 3 vezes o i. Tá? Tudo isso dividido por 2. Pronto, ó, daqui eu tiro as minhas duas raízes que estavam faltando, que são complexas. Tá? Como é que fica então? Ó? Então, aqui ficaria x igual, vamos usar o positivo primeiro, né? Menos 2 mais 2 raiz de 3 vezes o i. Dividido por 2. Esse aqui é o x1, né? Eu usei o positivo. Lembra lá que tem o mais ou menos na frente da raiz, né? Então, eu usei o positivo. Ok, dá para simplificar tudo por 2. Então, o meu x1 vai ficar, ó, simplificando por 2, ó, 2 por 2 vai dar menos 1. 2 por 2 vai dar 1, né? Então, vai ficar raiz de 3 vezes o i. Certo? Essa é a primeira raiz. Não é um número complexo? Vocês estudaram lá com os olhos números complexos, ó. O menos 1 é a parte real, o raiz de 3 é a parte imaginária. Agora, quem que seria o x2? Agora eu vou usar o negativo, tá? Então, vai ficar menos 2, menos 2 raiz de 3 vezes o i, dividido por 2. Simplifica por 2, ó. Então, vai ficar menos 1, né? Menos a raiz de 3 vezes i. Então, essas aqui são as outras duas raízes que estavam faltando, tá? Então, qual que é a solução desse polinômio aqui? Qual que é a raiz desse polinômio? Dentro dos complexos. Se fosse dentro dos reais, a solução seria somente o 2. Dentro do complexo, tem 3 raízes. Uma delas, o 2, né? As outras duas veio daqui, ó, quando eu resolvi Bhaskara, tá? Quando eu resolvi por Bhaskara, tá? Como o delta deu negativo, as outras duas raízes vão ser complexas. Então, solução vai ser 2, é uma raiz. A outra raiz, menos 1 mais raiz de 3 vezes i. O i é a raiz quadrada de menos 1. E menos 1 menos raiz de 3 vezes o i. Tá? Essa aqui é a solução. São as raízes desse camarada aqui. Tá? São 3. Por quê? Porque eu estou trabalhando nos complexos. Tá? Então, essa aqui seria a solução mais completa. Certo? Trabalhoso. Por que é trabalhoso, né? Porque você tem que fatorar, tal, calcular raiz complexa, né? Tá bom? Mas é isso aí. Pessoal, sei que foi comprido, tá? Sei que foi longo o exercício, tá? Mas vocês entenderam? Teve alguma passagem que não foi entendida? Deu para entender, sim. Tá? Certo. A grande questão, acho que a dificuldade de vocês é na questão da simbologia apenas. Tá? Eu acho que, Brenda, é isso? Acho que é a questão da simbologia, não é? Porque é só você trocar. Quando você chega numa raiz negativa, Brenda, é só você separar aqui, né? Porque, ó, 12 vezes menos 1, né? Esse menos 1, eu criei um símbolo para ele. Eu não, né? Tá? Então, vai ficar 12 raiz de i. Então, se tivesse assim, por exemplo, ó, raiz de menos 7. Como é que fica isso, Brenda? É a raiz de 7 vezes o i. Entendeu? A raiz de 7 não tem como simplificar mais. Então, fica a raiz de 7 mesmo. No caso ali, eu tinha a raiz de menos 12. Não tinha? Então, como é que fica a raiz de menos 12? É a raiz de 12 vezes o i. Só isso. Só que a raiz de 12 dava para simplificar. Né? Raiz de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Então, eu simplifiquei. Tá? 2
raiz de 3 vezes o i. Só que na formulinha de Bhaskara eu tenho mais ou menos na frente, né? Não é? Foi o que eu fiz aqui, ó. Troquei a raiz de 12, ó, por 2, raiz de 3 vezes i. Só que tenho mais ou menos na frente. Aí daqui que nascem as duas raízes. Aí, primeiro eu uso o positivo, depois eu uso o negativo. Tá bom? Certo? O exercício 3 tá, também é um polinômio do terceiro grau. Nem sempre as raízes vão ser complexas, tá, pessoal? No caso, ó, o exercício 3, eu não vou cair em raízes complexas. Vê, ó, rapidinho, tá, pessoal? Já estou quase encerrando, tá? Eu vou fazer o 3 e já encerro, tá? Então, olha só. Eu tenho um problema de grau 3, né? Quem são as raízes deste polinômio? Vamos calcular. Dá para fatorar, não dá? Ó, novamente, por agrupamento, tá? Eu vou agrupar esses dois aqui, ó. E esses dois aqui, ó. Aqui é 16x, tá? Na verdade, ó, 16x. Ó, 16x. Então, vai ficar 16x mais 80, tá? Então, tem esses dois aqui. Agrupando aqui, pessoal, o x quadrado vai para fora, né? Então, vai ficar x ao quadrado vezes x menos 5, certo? Aqui eu tenho 16x e 80. Eu vou colocar o menos 16 para fora. Então, vai ficar menos 16 vezes x. Quem que multiplica o 16 para dar 80? É o 5. Tá vendo aqui, ó? Beleza, fatorei. Agora dá para fatorar de novo. Porque aqui, ó, na verdade aqui é menos, né? Para ficar mais 80, que tem que ser menos. Tá? Então, ficou assim, ó. Vou escrever aqui de novo embaixo, tá? Forma fatorada ficou assim, ó. X ao quadrado vezes x menos 5 menos 16 vezes x menos 5. Essa é a forma fatorada aqui. Mas ainda dá para fatorar mais, né? Porque aqui ficou x menos 5 e x menos 5. Então, coloco o x menos 5 em evidência. X menos 5 vezes x ao quadrado. E quem que o x menos 5 multiplica aqui? O menos 16. Tá? Então, aquela expressão lá, na forma fatorada, vai ficar assim. Como eu quero encontrar a raiz, então eu igualo a zero. Tá? Por isso que eu fatorei. Aí eu tenho duas possibilidades. Ou esse camarada é zero, ou esse camarada é zero. X menos 5 igual a zero. Então, x igual a 5. É uma raiz, tá vendo? Ó? A outra raiz vai sair da onde? Vai sair daqui, ó. Só que aqui não vai ser complexo, tá? Vai ter duas raízes reais, ó. X ao quadrado menos 16 igual a zero. Esse menos 16 pula positivo. X ao quadrado igual a 16. Que número que você leva ao quadrado que dá 16? O mais 4 ou o menos 4. Então, x igual a 4 ou x igual a menos 4. Então, quem são as minhas raízes? 5, 4 e menos 4. Tá? Então, eu só fatorei, peguei esse cara aqui, fatorei, igualei a zero e estudei as duas possibilidades. Tá? Daqui eu tiro que o x é 5, daqui eu tiro que o x é 4 ou menos 4. Aí, a alternativa aí correspondente é a alternativa E. Ele fala que eu tenho duas raízes que são opostas. Realmente, eu tenho duas raízes que são opostas. O 4 e o menos 4. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa E. E de embora. Certo, pessoal? Então é isso, galera. Obrigado pela paciência de vocês. Um bom final de semana e até semana que vem. Certo? Se tiver alguma dúvida, também tem o plantão. Beleza, pessoal?
Um Até abraço semana para que você. vem, Jeff. Tchau. Até. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp. Tchau, tchau.